Paz do Senhor para todos. Aproveitando assim o gancho, eu sou professor de evangelismo e eu já venho pensando muito nessa questão de evangelização. E quando o pastor me convidou para dar a mensagem hoje, falei, rapaz, é algo que já está no meu coração, eu quero compartilhar isso com os irmãos. É algo que a gente ministra na sala de aula, é algo que a gente vem falando, a gente ouve muito aqui no seminário, né? E é algo que a igreja precisa muito ouvir, porque a evangelização cristã, ela tem sido, não vou dizer esquecida, mas muitas das vezes ela tem perdido o valor que era desde o começo. O valor que tinha quando tudo começou ali em Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus veio, deixou a bênção sobre nós, né, em Atos 1:8, e começou uma evangelização em massa. E hoje a igreja ela tem deixado um pouco a desejar nessa área. E algumas outras religiões, eles não têm perdido essa visão. Eles têm feito alguma coisa. Então, é algo que eu tenho pensado muito, eu tenho orado, tenho buscado a Deus, estou lendo, estou ouvindo mensagens sobre avivamento, e tudo isso gira em torno de evangelização. Tudo isso gira em torno de evangelizar o mundo, ganhar o mundo para Cristo. E, para começar, eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículo 14 ao 18. Marcos capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 18. Diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ao que se tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De início, nós já temos aqui uma ordem de Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Mas sabe, a igreja em si hoje, ela tem se deparado com outro tipo de evangelização. Nós temos visto outra, não digo igreja, mas outra seita, crescendo muito rápido. Muito grande o movimento deles. المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أولئك هم الصادقون. Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerida uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Qualquer número menor que esse, a cultura entrará em declínio.
Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9. Uma taxa de 1,3 é impossível de reverter, porque são necessários 80 a 100 anos para corrigir esse problema, e não há modelo econômico que sustente a cultura por esse tempo. Em outras palavras, se 2 casais têm um filho só, há metade de filhos do que havia de pais. Se esses filhos têm apenas um filho, haverá apenas 1/4 de pessoas, de netos, do que há de avós. Se nascessem apenas 1 milhão de pessoas em 2006, seria muito difícil de ter 2 milhões de adultos na força de trabalho em 2026. Enquanto a população encolhe, a mesma coisa acontece com a cultura. Veja as taxas de fertilidade nos seguintes países em 2007. França, 1,8. Inglaterra, 1,6. Grécia, 1,3. Alemanha, 1,3. Itália, 1,2. Espanha, 1,1. Na União Europeia inteira, 31 países, a taxa de fertilidade são menos de 1,38. Pesquisas históricas mostram que é impossível reverter esse número. Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Por quê? Imigração. Imigração islâmica. De todo o crescimento da população desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1,8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8,1. No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com grande número de igrejas, agora já há mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores como Nice, Marsella e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, 1 em cada 5 franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil a 2 milhões e 500 mil. Um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas. Muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmana. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há mais de 23 milhões de muçulmanos. Quer dizer, 1 em cada 5. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos é muçulmano. O governo já declarou que 1/3 dos recém-nascidos na Europa será nascido em família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos. O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou: a queda da população alemã não pode mais ser detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Esse será um Estado muçulmano em 2050. Muammar al-Gaddafi declarou: há sinais de que Alá garantirá vitória ao Islã na Europa sem espadas, sem armas, sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico em poucas décadas. Há 52 milhões de muçulmanos na Europa. É esperado que esse número dobre para 104 milhões nos próximos 20 anos. No nosso continente, os números contam história semelhante. No Canadá, a taxa de fertilidade é de 1,6, bem abaixo dos 2,11 necessários para manter a cultura. E o Islã é a religião que mais cresce. Entre 2001 e 2006, a população do Canadá aumentou em 1,6 milhões. Desses, 1,2 foram imigração. Nos Estados Unidos, a taxa de fertilidade é 1,6. Com o influxo de latinos, subiu para 2,11. O mínimo necessário para manter uma cultura. Em 1970, havia 100 mil muçulmanos nos Estados Unidos. Hoje, há
a 9 milhões. O mundo está mudando. É tempo de acordar. 3 anos atrás, houve um encontro de 24 organizações islâmicas em Chicago. Os transcritos do encontro mostram em detalhes os planos de evangelizar a América, através de jornalismo, política, educação e mais. Eles disseram: precisamos nos preparar para a realidade de que em 30 anos haverá 50 milhões de muçulmanos vivendo na América. O mundo em que vivemos não será o mundo em que nossas crianças viverão. A Igreja Católica acabou de declarar que o islamismo passou o seu número de membros. Estudos mostram que, em vista dos índices de crescimento atuais, em 5 ou 7 anos, o islamismo será a religião dominante no mundo. Como crentes, convocamos você para compartilhar a mensagem do Evangelho em um mundo em transformação. Esta é a chamada à ação. Então, com esse vídeo nós podemos ver que tem gente fazendo evangelização, né? Tem pessoas empenhadas em evangelizar, mas não buscando a Cristo, buscando uma religião falsa, buscando conceitos errados, formas de vida errada. E nós, o que nós temos feito com isso? O que nós vamos fazer diante disso? Às vezes, quando eu vi isso aí, né? A gente logo brincou, então nós temos que dar um jeito de fazer filho, né? Quem é casado dá um jeito, 3, 4, 5 filhos. Mas a questão não é essa. A questão é evangelização. É trabalho em massa. Evangelismo mesmo. Sabe? Nós começamos a estudar agora a questão de, aprofundando mais um pouco em relação ao evangelismo pessoal. Estudando, nós vimos que em Atos dos Apóstolos, eles não poderiam ter igrejas. Se tivessem igreja, a perseguição do Império Romano era alta. Eles iam com tudo para cima deles. Matavam e acabavam atrapalhando em relação ao crescimento do número de evangélicos. O que eles faziam? Cultos caseiros. Lá narra, você encontra em Atos capítulo 4, falando que eles se encontraram na casa de fulano, se encontravam na casa de outras pessoas, mas não deixavam de cultuar a Deus. E logo depois saíam para evangelizar. Terminava o culto, estavam os apóstolos com os membros evangelizando nas ruas. Quando entra, já há pouco mais avançado, entra o Império de Constantino. Aí o que acontece? Constantino, entre aspas, se converte. Constantino pega e começa a trazer todos para dentro da igreja. Coloca o Império Romano, sendo o cristianismo, como a religião predominante. Era a ordem. Constantino decretou: todos têm que ser cristãos. Ele declarou assim. Mas o que aconteceu? Houve um grande problema. Ele não pregava a moral do cristianismo, o que Jesus Cristo queria. Ele pegou e começou a trazer o paganismo para dentro da igreja. E aí o que acontece? Ele pegou e mandou destruir, pegou todos os templos pagãos, se transformando em igrejas cristãs, mas sem qualidade, sem cristianismo. E aí nós vimos que a igreja começou a ser o foco da atenção. Pararam de evangelizar e começaram a cultuar as igrejas. E Constantino fez belíssimas catedrais. A mais famosa de São Pedro, que está em Roma. Então, a gente vê o quê? Perdeu o foco. Não é mais importante o evangelismo. Agora a questão é dentro da igreja. Vamos encher as igrejas. E perderam o foco da evangelização mundial. E nisso nós vimos o quê? Que a coisa foi só caindo. A coisa foi só perdendo o valor. Jesus Cristo já não era mais importante para eu sair às ruas evangelizar. O negócio é eu estar dentro das minhas igrejas. E sabe, dentro disso, quero fazer a pergunta para vocês. Por que nós devemos evangelizar? Diante de fatos históricos, diante de dados reais, fica essa pergunta. Por que nós devemos evangelizar?
O que há de importante nisso? O que a Bíblia nos traz? O que ela nos mostra? Qual a responsabilidade que ela dá para a igreja hoje evangelizar o mundo? Eu quero passear um pouco com relação a isso na Bíblia, para a gente ver aonde está a igreja hoje, o que ela tem feito, o que nós estamos fazendo e o que nós podemos fazer e por que nós podemos fazer. Dentro disso, por que nós devemos evangelizar? Primeiro, pulei, Mário, faz um favor. Conhecemos o valor da situação da alma humana. Nós sabemos quanto a gente pode até falar assim, eu sei. Às vezes a gente pensa nisso, né? Eu sei quanto vale. Só Jesus Cristo sabe. Mas sabe, por mais que você tenta colocar um valor, é difícil. Mas a gente sabe que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E Jesus Cristo deixou isso narrado para a gente alguns aqui, ó. Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Lucas 9, 25. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? O que adianta? Hoje, nós temos grande benefício, que é a tecnologia. Hoje a tecnologia tem ajudado a igreja, tem ajudado grandes ministérios, mas nós temos que tomar muito cuidado. Porque a tendência da tecnologia é nos afastar de Deus. A tendência da tecnologia, se nós, como cristão, como igreja, que tem um foco missionário, que tem um foco em evangelizar o mundo, ela vai nos afastar da igreja, nos afastar de Jesus Cristo. Porque a tecnologia tende a trazer uma satisfação. Não estou pregando contra a tecnologia. Eu gosto de tecnologia. Mas eu estou falando o seguinte, a tecnologia, até um certo ponto, ela pode nos ajudar. Mas cada um sabe até onde pode ir. Computador, celular, MP3, MP4. Sabe, essas coisas hoje têm tirado o foco da igreja. Eu trabalho, eu quero ter isso, eu quero buscar isso. A igreja muitas vezes quer investir alto em tecnologia, mas não investe em missionários. Não investe em pessoas para ir no campo. Quantos aqui a gente ouve testemunho? Eu vim para o seminário, mas meu pastor não foi muito a favor. Minha família não foi a favor. Por quê? Meu pai queria que eu fosse médico, queria que eu fosse um doutor da vida, um advogado. Ele não pensava que eu ia ser missionário. Irmãos, a igreja tem perdido o foco. Muitos pastores viram e falam, eu mandar meus membros para o seminário, para que eles não voltam? Irmãos, não é igreja, é o reino de Deus. Quando nós entendemos o quanto vale uma alma, o quanto é necessário pregarmos o evangelho, nós largamos tudo, abrimos mãos de todos os nossos planos e sonhos e começamos a sonhar os sonhos de Deus. Você quer saber qual é o sonho de Deus? Lê a Bíblia. Acabamos de ler aqui, Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse é o sonho de Deus. E Ele quer isso para cada um aqui. Então, por que nós devemos evangelizar? Segundo ponto aí, Mário. Porque sabemos que só Cristo salva. Irmãos, não tem como falar de evangelho, falar de cristianismo, se nós não pregarmos Cristo. E é só Ele que traz a salvação para o homem. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4, 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. E 2 Timóteo 2,5 também fala, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Irmãos, você quer pregar o evangelho? Você tem que falar de Jesus Cristo. É só Cristo que salva. Não tem essa de Maria,
Não tem essa de São alguma coisa, santo alguma coisa. Não! Jesus Cristo. Evangelho sem Jesus Cristo não é evangelho. O evangelho é Jesus Cristo. Só Ele que salva. Nós devemos evangelizar porque só Cristo que salva. Os muçulmanos, qual que é a filosofia do muçulmano? Eu quero morrer. Quanto mais rápido eu morrer, mais perto de Alá eu vou estar. Meu irmão, isso é viagem. Isso é história. Que loucura. E nós temos a verdade. Eles morrem por uma causa impossível, por uma causa falsa, por uma filosofia de vida maluca. E nós que temos a verdade, muitas vezes nós nos aquietamos. Muitas vezes nós ficamos calados no nosso canto, tentando fazer de tudo para ninguém que desconfie que nós somos crentes. Você é crente? Eu vou na igreja, né? Não, você é crente? Eu sou crente, irmão, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não tem essa de outro que vai interceder por mim. Nós temos que pregar que é só Cristo. Não tem condições do homem ser salvo se não for por Jesus Cristo. A igreja tem uma responsabilidade muito grande. E nós temos que assumir essa responsabilidade. Pregar Jesus Cristo. Não Jesus Cristo, como nós encontramos aí muitos crucifixos, né? Está lá Jesus Cristo pregado na cruz, cabisbaixo, sofredor, magro, todo esfolado. Não é esse Jesus Cristo que salva, não. O que salva é aquele que ressuscitou. Ó. Porque aquela imagem que fica no crucifixo não é Jesus Cristo. Aquilo ali foi só um simbolismo de uma passagem. Porque é Jesus Cristo ressuscitado que vai trazer vida. E vida em abundância. É isso que é o cristianismo, é isso que é o evangelho. Não é esse Jesus Cristo sofredor que está lá na cruz ainda, né? Muitos pregam aquele Jesus Cristo que ainda está na cruz. Não. A cruz foi rapidinho, Jesus já saiu dela e trouxe vida para todos nós. Graças a Deus por isso. Por que nós devemos evangelizar? Por amor ao próximo. Mateus 22, 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus estava dando uma revisão nas leis, revisões com os discípulos, e ele deixou isso bem claro. O primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O segundo, semelhante a isso, é: amarás o teu próximo. Sabe por que nós devemos evangelizar? Porque eu amo aquela alma que está perecendo, indo para o inferno. É porque eu sei o quão é bom o evangelho. Sabe, muitas vezes a gente descobre uma coisa tão boa e a gente quer mostrar para todo mundo. Mas muitas das vezes nós não queremos apresentar Jesus Cristo para todo mundo. Porque às vezes eu tenho vergonha, ou por às vezes sei lá o que eles vão pensar de mim, o que eles vão pensar que eu estou falando. Sei lá se eles vão debochar, ou me bater, ou me apedrejar. Irmãos, se você ama uma pessoa, você faz de tudo para ela aceitar Jesus Cristo. Você almeja ver aquela pessoa salva, aquela pessoa congregando na igreja, sendo enviada, né? Compartilhando da palavra de Deus com você. Nós sabemos que amor é fazer o melhor possível para Deus e o próximo. Você quer amar alguém? Você quer fazer o melhor possível? Apresenta Jesus Cristo. É o melhor que nós temos para apresentar para as pessoas. É o melhor que nós temos para falar aí fora. Falar de futebol é fácil. Hoje em dia, né, principalmente dentro das igrejas, falar de Big Brother, de novela das 8, novela das 7, é muito fácil. Às vezes acaba o culto, né? Nós tem que ir rapidinho que ainda tem que pegar a novelinha lá no sábado lá. Mas sabe o que acontece? Às vezes você querer compartilhar da palavra de Deus, nada, eu confrontar fulano, que isso? Mais para frente nós vamos ver com relação a isso, sobre responsabilidade. Mas amar ao próximo tem que ser, meu irmão, algo supremo na sua vida. Só perde por amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo mandamento é semelhante a ele, que amarás o teu próximo. Quer amar o seu próximo? Prega Jesus Cristo. Prega Jesus Cristo.
Outro motivo por que nós devemos evangelizar: gratidão a Deus. Você quer expressar a sua gratidão a Deus? Você quer virar para Jesus Cristo e falar assim: Deus, a minha forma de agradecer ao Senhor pelo que o Senhor fez eu vou pregar o Evangelho. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E ainda tem aquele, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E isso é uma forma de gratidão a Deus. Deus nos amou. Você quer demonstrar o seu amor, a sua gratidão para com Deus? Evangelize. Pregue o Evangelho. Pregue o Jesus Cristo ressurreto. Essa a essência do Evangelho, irmãos. É a forma que nós temos de agradecer a Deus por tudo. Não adianta você querer investir o máximo de dinheiro, o máximo de pessoas, mas se você não tem um espírito grato, não adianta nada. O pastor Giovanni há pouco tempo pregou sobre isso, né? Sobre você ter um espírito grato a Deus, um espírito regozijando na presença de Deus, por Ele ter feito o que fez por você, enviar o Filho dele para morrer em nosso lugar, sendo que nós não merecíamos. Nós não éramos dignos disso, de ato tão sublime. Então, quer demonstrar sua gratidão, seu amor a Deus? Evangelize. Evangelize sempre. Se precisar, use as palavras. É a sua vida. É a sua vida. E até o próximo ponto. Obediência. Não tem outra forma de você evangelizar, de você ganhar o mundo, se você não tem um espírito de obediência. E é assim que nós vamos demonstrar a Deus o nosso amor. É assim que nós vamos estar dando a importância ao evangelismo, por obediência. Está lá em Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E João 20:21. Disse-lhes então Jesus, segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, não é só uma questão de que evangelizar e pregar o evangelho, se der tempo, ou se eu quiser, né? Porque, afinal de contas, nós não somos obrigados a nada. Mas nós gostamos muito de falar que nós adoramos a Deus. Deus, eu te adoro, eu te adoro. É fácil você falar isso quando você está cantando. É fácil você falar isso quando às vezes você está com um violãozinho na mão e está lá: Deus, obrigado, eu te adoro, e que não sei o que lá. E muitas outras formas de expressar o seu amor para com Deus. Mas sabe o que é? Adoração nada mais é do que obediência a Cristo. Você quer adorar a Deus? Obedeça. E Ele mandou você ir pregar o Evangelho. Irmãos, hoje nós podemos fazer grandes coisas. Não perca, olha só, não perca o seu dinheiro naquilo que não vai ajudar na evangelização do mundo. Exemplo, aproveite o seu tempinho lá na internet. Você paga a sua horinha lá na internet, evangeliza. Usa o Orkut, que muitas das vezes você às vezes usou para marcar um esqueminha com alguém, marcar um encontro com alguém, uma turma para sair. Aproveita o seu Orkut para falar o que Deus tem feito na sua vida. Quantos têm mandado os famosos scraps, né, para as pessoas com a sua devocional? Quantos aqui têm mandado seus scraps, mandando uma mensagem de um versículo que Deus falou com você naquele dia, na parte da manhã na sua devocional? Ou depois do culto? Quantos aqui no MSN aproveita a conversa para poder pregar o Evangelho? Irmãos, aproveita aquilo que Deus tem dado nas suas mãos, a sua ferramenta. Obediência a Deus é evangelizar. E você quer evangelizar, tem que obedecer. Porque se você não obedece a Deus, meu irmão, vai complicar a sua vida.
vai complicar a sua vida. Então, a obediência, ela é a forma de expressão maior de adoração a Deus. Você quer adorar a Deus? Obedeça sempre. Obedeça sempre. É isso que nós temos que procurar fazer para com Deus. Obediência total. Vamos lá, 6º ponto. Responsabilidade diante de Deus. Esse aqui é bruto, hein? Ezequiel 33, 8 e 9. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio ao seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Todavia, se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Tu, porém, terá livrado a tua alma. 1 Coríntios 9,16. Pois, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Está aí, ó, responsabilidade. Você é responsável com aquilo que Deus está te dando, com essa missão de evangelizar o mundo, de ganhar os seus queridos para Deus, como tem um livro aí, né? Como ganhar os seus queridos para Deus. Está aí, ó. Seja responsável. Porque se Deus está mandando você pregar o evangelho e você não está pregando o evangelho, as almas que você estaria salvando, Deus vai cobrar ela de você. E o fruto disso o resultado, né, disso é negligência. Negligência é pecado. Pecado leva à morte. Morte espiritual. Separação com Deus. Inferno. Inferno. Às vezes é esquisito a gente ficar ouvindo isso, né? Na igreja cristã falando muito de inferno. Mas é o resultado. Foi o que Deus falou com Ezequiel. Ezequiel, fala com esse povo e avisa eles para também falarem. Porque se eles não falar, eles vão ser responsáveis. E eu vou pedir a alma deles. Eles vão estar junto com aqueles que eles não evangelizaram. Irmãos, é uma cobrança também. A responsabilidade nossa é altíssima. Tanto com nossa alma, quanto com a alma do próximo. Então, a questão da evangelização não é só bem para o outro. É no geral. É para a igreja de Jesus Cristo. Todos são beneficiados com a evangelização. A evangelização ela tem que ser encarada como uma responsabilidade, como se você tivesse um grande emprego que você nunca quisesse perder. As pessoas têm a mente muito focada para a questão de trabalho, né? As pessoas, o mundo hoje. Não, eu tenho que me esforçar no meu trabalho porque eu quero subir de cargo e tal, e tal. E às vezes isso leva as pessoas a negligenciarem com relação a Deus. Negligenciarem o seu papel dentro da igreja. Tem que ser superior. Nós não podemos quebrar princípios, quebrar regras, pilares que nós estabelecemos como princípios para nossas vidas. E um desses pilares é a responsabilidade de pregar o evangelho, de falar de Deus. Falar de Jesus Cristo para a nação. Essa é uma responsabilidade que nós temos. E o 7º aí. Desejo pela volta de Cristo. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Amados, a verdade nós gostamos muito de cantar, né? Maranata, né, que significa, ora vem Senhor Jesus. E isso, realmente, agora vamos colocar na praticidade da coisa. Não só no corinho, né, não só ali no cantor cristão ou na harpa. Mas essa palavra, Maranata, ela é real na vida de cada um de nós? Nós temos isso? Se nós temos, nós pregamos o evangelho. Porque não tem como Jesus Cristo vir se nós não pregarmos o evangelho. Enquanto Jesus não for conhecido em todos os povos, ele não virá. E sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque a igreja tem negligenciado.
A igreja, ela tem aberto a mão para o mundo e falado assim, ó, seja o que Deus quiser. Grandes ondas por aí, né? Humanismo, fatalismo, vários ismos que têm entrado até dentro da igreja. Ah, irmão, às vezes, né, a gente vira, vamos para o seminário, é bom demais, rapaz, eu tenho aprendido muito de Deus. Ah, se Deus quiser, né? Eu vou ver, eu estou orando. Eu coloquei um propósito com Deus. Se até o final do ano eu não arrumar emprego, eu vou. Amados, misericórdia. Fulano está orando para ir para Jocum. Se ele perder o emprego, ele vai. Às vezes, a igreja tem negligenciado. Eu sei, tem muitas igrejas fazendo bem. Claro, isso é inquestionável. Muitos missionários têm feito grandes coisas no reino. Há pouco tempo até, Feira de Missões, né? Na Feira de Missões teve um missionário aí, está lá no Acre. Ele ficou 7 anos no Amazonas, numa tribo indígena. Agora já tem 5 anos que ele está numa outra tribo no Acre, pertinho da divisa com o Peru. E ele falando das dificuldades, mas está lá, firme e forte. Ele só teve que voltar agora por questões legais de estudo do filho dele mais velho. Porque hoje, né, se a criança não estuda, o pai é preso. Então ele está correndo atrás disso para poder legalizar a situação, achar uma casa em que o filho dele possa ficar aí para completar os estudos, mas ele vai voltar. Então, o desejo da volta de Cristo, se ele é ardente na nossa vida, se ele é real na vida de cada pessoa, nós pregamos o evangelho. Nós evangelizamos. Evangelizar nada é do que pregar Jesus Cristo, falar de Deus, falar do amor de Deus. Evangelismo pessoal, nós aprendemos o quê? Não só na teoria, tem que ser na prática. Falar de Cristo pessoalmente. É a arte de ganhar almas para Cristo através de um testemunho pessoal. Isso é evangelismo. Isso é evangelizar. É você querer que Jesus Cristo volte. E nisso você trabalha arduamente. O Felipe Vassolé, ele deu um testemunho aqui há pouco tempo, muito legal, né? A Miriam virou e falou com ele sobre a questão dela trabalhar na padaria e tal. Aí ele foi e deu testemunho, eu achei muito interessante. Miriam, você não só faz pão. Fazer pão não é algo que você pode virar e falar assim, eu só faço pão. Porque o pão que você faz sustenta as pessoas neste seminário. O pão que você faz vai para as feiras, é vendido, o dinheiro é investido no reino e o dinheiro ajuda a enviar pessoas para o ministério. Sabe? Às vezes a gente menospreza alguns afazeres achando, porque nós aprendemos intelectualmente, né, no mundo aí fora, que alguns serviços não têm um certo valor. Há pouco tempo na sala um rapaz deu um testemunho, rapaz, eu achei muito bonito. Que diz ele que estava orando a Deus e falando sobre a questão de dar aula, né? Ele falou, Deus, eu não sei se eu vou dar aula e tal, mas o que eu posso fazer, né? Para poder expandir o reino do Senhor. Aí diz ele que estava lá do outro lado, lá onde vai ser a usina lá de álcool, combustível. Aí ele estava lá orando, aí diz ele que olhou para o seminário. Olhou para o lado de cá e viu aquele monte de construção. Ele pegou e falou assim, Deus ministrou para ele, né? Você já está fazendo grande coisa. Olha aquela construção, você contribuiu. Olha lá onde aqueles alunos estão morando, você ajudou a levantar. Aquele piso que você ajudou a bater, onde aquelas pessoas estão colocando suas camas, colocam seus tapetinhos bonitinhos, você que fez. Sabe, irmãos, cada setor aqui no seminário é de grande valia para a expansão do reino de Deus. Entendeu? Agora nós estamos na expansão ali da lojinha. Uma pessoa que entender bem, sabe, o que é realmente essa questão de ministério, se colocar e falar assim, vou transformar essa lojinha num grande shopping. Meu irmão, é o reino de Deus. Precisamos de pessoas. O reino de Deus precisa de pessoas. Igrejas e fora, pastores clamam pedindo ajuda. Nós temos uma grande oportunidade. E hoje eu estava falando na sala,
Qual o valor que o seminarista hoje tem dado para isso? Você sabe por quê? Nós nos preparamos 3 anos, assim, intensivamente falando, né? Porque, se for olhar em questão numérica, é até pouco. Porque, às vezes, para alguns aqui vai ter ministério de 60, 70 anos. Mas a sua base você está fazendo agora de 3 anos. Investe pesado nos seus estudos. Bate com a cara no livro mesmo e fala: Deus, eu quero aprender e fazer bem, e fazer o melhor para o teu reino. Porque em 3 anos que eu vou garantir a minha base para continuar aprendendo durante o meu ministério. 50, 70, 100, quem sabe, né? 100 anos de ministério. Mas vai valer de cada um. E sabe, se você deseja mesmo pela volta de Cristo, você não abandona as suas responsabilidades. Cuidado com a responsabilidade que Deus está te dando e você está negligenciando. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Marcos 16:15. Não negligencie a sua responsabilidade. Obedeça a Deus. Mostre para Deus o quanto você o ama. A sua gratidão para com Deus. Anseie a volta de Cristo. Fazendo, evangelizando, pregando o Evangelho. Sabe? Não quero que vocês pensem que esses vídeos é só para comover emocionalmente e ficar, sabe? É realidade nas nossas vidas. Isso é o que Deus quer que nós façamos. Pregar o Evangelho. Salvar essas almas. Aí fora, estão todos clamando por Deus. Quantos e quantos testemunhos a gente não ouve na sala de aula? Eu cheguei para pregar o Evangelho, o cara já foi se abrindo para mim, falando toda a vida dele, falando que queria Jesus. É o que acontece. Existe só uma questão da mente da pessoa, quando ela vê a necessidade. E a necessidade, ela está a todo momento batendo a porta. Por isso que as pessoas se drogam, se prostituem, se endividam, procurando preencher um vazio que está no coração. E esse vazio é só Jesus Cristo. Não tem outra forma. E nós temos a chave, nós temos a cura, nós temos tudo que as pessoas lá fora precisam. Precisamos evangelizar. Precisamos falar de Cristo. Mas só que você precisa entender uma coisa. Você só tem que fazer uma coisa para você ser capaz de entender essa importância do evangelismo, de entender o que Deus quer para nós. Por favor, abram comigo a Bíblia em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 22 em diante. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Irmãos, Paulo aqui tinha certeza que ele não negligenciou a missão de evangelizar. Paulo, ele tinha convicção total. O que eu pude fazer por vocês, eu fiz. Agora, eu estou indo para Jerusalém. Não tenho certeza se vocês vão ver mais o meu rosto. O que eu espero lá são cadeias e tribulações. Mas sabe de uma coisa? Eu não considero a minha vida por preciosa, contanto que complete a carreira para a qual fui estabelecido. Irmãos, para você entender o valor da evangelização, por que nós devemos evangelizar, o primeiro passo a ser dado é não ter sua vida por preciosa.
Jesus, em momento nenhum, ele virou e falou para vocês que vocês teriam carro do ano, que teriam casa, apartamento, sítio, teria celular, teria notebook. Jesus não falou nada disso. Sabe o que Jesus pregava? O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Não tem nem onde reclinar a cabeça. Evangelização hoje é uma necessidade a ser cumprida, suprida. Nós precisamos suprir essa necessidade no mundo. Porque os muçulmanos estão chegando, hein? Em São Paulo, se eu não estou enganado, São Paulo é onde tem a maior mesquita da América. Ou da América Latina. É alguma coisa nesse sentido. Está aqui, ó, pertinho, no nosso terreirinho aí, ó, no nosso quintal de casa. Então, temos que pregar o Evangelho. Fazer de tudo para que Cristo seja reconhecido. O pastor Larry, outro dia na reunião, ele deixou isso bem claro. 3 coisas que nós devemos fazer de tudo na nossa vida. Não abandonar princípios, viver pela fé e fazer com que Deus seja conhecido e fazer com que as pessoas acreditem em Deus. Acredite que pode confiar 100% em Deus. Que Cristo vai suprir todas as nossas necessidades e vai sarar todas as nossas feridas. Porque Ele já pagou o preço por isso. Agora precisamos evangelizar. Amém, irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Deus, nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir almas, Deus, juntas e medulas. Deus, em nome de Jesus Cristo, faça com que essa Tua palavra entre nos nossos corações, ó Deus, e que, Deus, nós possamos cada dia mais, ó Deus, entender, ó Deus, esse valor da evangelização mundial, porque as almas perecem, Deus. Deus, queremos em nome de Jesus Cristo, Pai, declarar que o Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa nas nossas vidas. Qualquer bem, qualquer dinheiro, qualquer quantia, qualquer coisa. E Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer, ó Deus, por esse culto e pedir que o Senhor leve em paz as pessoas que vieram, Deus, que saíram das suas casas, saíram dos seus quartos, vieram para esse culto, que o Senhor leve em paz, em segurança. E Deus, que em nome de Jesus Cristo, amanhã possamos, ó Deus, ter mais, ó Deus, palavras que edifiquem a nossa alma, que façam, ó Deus, nós entendermos, ó Deus, o real valor de missões, por que devemos evangelizar, por que devemos sair pelo mundo afora e pregar o Evangelho. Deus, nos ajuda, Deus, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Shalom para todos, que Deus abençoe em nome de Jesus.